No experimento representado no esquema a seguir, um grande número de mitocôndrias é isolado. Elas são então lisadas, liberando estruturas compostas pela membrana interna circundando a matriz. Essas técnicas tornaram possível o estudo da composição proteica da membrana interna, compreendendo uma mistura de cristas, membranas, limite e junções das cristas, a membrana externa e a matriz. Com base nos resultados desse experimento, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de visualizar de forma mais detalhada as estruturas presentes na bomba de prótons e da ATP sintase, responsáveis pela produção de ATP na cadeia respiratória. E aí eles pedem, para a realização dessa pesquisa deve ser coletado o material presente em qual tubo? Bom, pessoal, então o que a pesquisa vai fazer, né? Eles querem detalhar as estruturas presentes na bomba de prótons e da ATP sintase, que é aqui, né, uma enzima, que essas duas são responsáveis pela produção de ATP aonde? Na cadeia respiratória. Então aqui ele está trazendo um experimento com mitocôndrias, que é a organela responsável então pela respiração celular, né, pessoal? E aí, se a gente for lembrar, a respiração celular, ela acontece em 3 etapas principais, né? Então a gente tem a glicólise, a gente tem o ciclo de Krebs e a gente tem a cadeia respiratória. E isso vai ser importante para a gente tentar entender onde que está essa cadeia respiratória, pensando na localização da mitocôndria, para a gente tentar ver qual é o melhor material, já que ele quer pesquisar sobre a bomba de prótons e ATP sintase. Então aqui, né, no tubo 1, a gente tem um monte de mitocôndria intacta e ele traz para a gente aqui esse desenho da mitocôndria. Então a mitocôndria é aquela organela que tem uma membrana externa, que está aqui de verdinho. Nós temos uma membrana interna que está de vermelho, a gente tem lá dentro uma matriz que está de amarelinho e esse espaço intermembranas, que é esse o que está branco ali, que é entre a membrana externa e a membrana interna. Então, pessoal, o que a gente tem em cada uma das etapas, né? Então, a gente tem glicólise, a gente tem ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, a glicólise é aquela primeira parte que você quebra a glicose em 2 piruvatos, e aí esses piruvatos entram no ciclo de Krebs, e aí vai liberando ali, né, NAD, FAD, já produz 2 ATPs ali também. Só que esse NAD e esse FAD, que são os carreadores dos prótons. E esses prótons é que entram na cadeia respiratória para realmente produzir aquele tanto de ATP que a respiração celular faz, né, aquele tanto de energia. Então, o que está acontecendo aí? Quando a gente tem a glicólise, né, quando você produz os piruvatos ali, esses piruvatos no ciclo de Krebs, eles vão acontecer nessa membraninha externa ali, beleza? Já a cadeia respiratória, pessoal, ele vai acontecer lá dentro, ok? Ele está acontecendo já nesse espaço depois, né, dentro ali da mitocôndria. Então, a gente tem que saber se ele está acontecendo na matriz ou nessa membrana interna. Então, o que a gente tem de lembrar aqui, né? Da respiração celular. Porque para a gente visualizar de forma detalhada essas estruturas de bomba de prótons e ATP sintases, que vão ser responsáveis pela essa produção de ATP na cadeia respiratória, a gente precisa da estrutura onde está acontecendo isso. Então, o que a gente tem, pessoal? Eu falei, o NAD e o FAD estão sendo produzidos aqui na membrana externa, ok? E aí eles têm que atravessar a membrana interna para você produzir a cadeia respiratória. Para você produzir não, para você realizar a cadeia respiratória. Então, a cadeia respiratória, pessoal, ela está acontecendo na membrana interna da mitocôndria. E isso é extremamente importante para a gente entender aqui essa pesquisa. Porque o que eles pegaram? A mitocôndria, eles fizeram uma lise aqui de mitocôndria para quê? Para separar. Então, eles separaram bonitinho aqui, tá vendo? Aí eles conseguiram, então, no tubo 3, colocar a membrana interna, no tubo 4, colocar a matriz e no tubo 5, colocar a membrana externa. Só que a gente não quer visualizar a bomba de próton e ATP sintase? Então, é na membrana interna que a gente tem que fazer esse estudo, porque é ela que abriga os complexos da cadeia de transporte de elétrons e ATP sintase, né? Ela que é onde está essa bomba. E esses dois mecanismos são fundamentais para criar
e utilizar esse gradiente de prótons, então, necessário para a síntese do ATP nessa cadeia respiratória. Então, é o material coletado no tubo 3, que representa a membrana interna, que vai permitir esse estudo detalhado dessas proteínas, beleza? Então, a nossa resposta é a letra C, tá bom? Bom, por que não pode ser o tubo 1, né, que é a letra A? Ele está ali falando da mitocôndria intacta. Então, sem a separação das nossas estruturas de interesse. Então, a gente não conseguiria estudar com tanto detalhe, ok? Na letra B, está falando do espaço intermembranoso, né, esse tubo 2. E aí, não tem nada com estrutura proteica que a gente precisa estudar ali a membrana para ver a bomba de próton e a síntese de ATP, tá? O 4, que é a matriz extracelular, ela está incorreta porque a matriz mitocondrial, ela não tem as membranas onde essas nossas estruturas de interesse estão para fazer, né, aquela passagem dos prótons, beleza? E a membrana externa, né, que seria o tubo 5, também está errada, porque ali não tá essas membranas. A gente tem outros processos, né, dentro da respiração celular acontecendo na membrana externa, como o ciclo de Krebs. A nossa resposta, letra C.